Oi, boa tarde. Eu me chamo Jéssica Hague, eu sou uma das bolsistas de extensão aqui da UNAP. Eu estou no quarto semestre de enfermagem e vou dar sequência ao nosso assunto, que é a hipertensão. E agora relacionando a fatores emocionais. Bom, para iniciar, né, o que é a hipertensão? Ela é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões são iguais ou ultrapassam os 140 por 90. Então, a pressão alta ela faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente pelo corpo. Então, é um dos principais fatores de risco para ocorrência de acidente vascular cerebral, né, o AVC, infarte, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca. Eu trouxe aqui alguns sintomas e os sintomas da hipertensão eles só costumam aparecer quando a pressão sobe muito. E pode ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e até mesmo sangramento nasal. Alguns fatores de risco. Então, a obesidade é um fator de risco, sedentarismo, fumo, ingestão de álcool, história familiar de hipertensão, né, seria relacionado à genética, abundância de consumo de sódio, fatores psicológicos e níveis altos de colesterol. Agora, trazendo um pouco mais para o nosso contexto, né, desse seminário, os fatores emocionais. Então, como que acontece essa relação de fatores emocionais com o que a gente sente, né, com os fisiológicos? Então, os fatores emocionais podem ser importantes desencadeadores no desenvolvimento da hipertensão, né? Sentimentos como raiva, hostilidade, impulsividade, ansiedade e estresse. O que acontece então lá no nosso cérebro? No nosso cérebro existe uma relação entre o funcionamento do sistema nervoso simpático, as emoções e a hipertensão. Esses três eles se ligam. Bom, e como funciona essa comunicação, né, entre os três? O sistema nervoso simpático, quando estimulado, por exemplo, numa situação de medo, provoca sinais fisiológicos a partir das emoções. Portanto, as situações de emergência, o sistema nervoso simpático prepara o organismo para ações por meio da elevação da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória alteradas. Então, tudo isso, essas questões, esses sinais fisiológicos, vêm a partir do nosso sistema nervoso simpático. Aqui nesse esqueminha eu trouxe uma forma para ilustrar melhor isso que eu falei no slide anterior, né? Então, o perigo ele é reconhecido pela nossa cognição. A gente nota uma situação de perigo e a gente tem a experiência do medo, ou por observação, ou por já ter vivido aquilo, né? Seria a emoção. E a partir disso, a gente organiza a reação, a ação. O nosso corpo vai agir a partir do que a gente vivenciou da emoção. Aqui eu trouxe alguns fatores emocionais, né, como o estresse, e vou explicar um pouco como é que funciona essa ligação do estresse com a pressão arterial elevada, né, a hipertensão. Bom, o estresse ele contribui para grande número de enfermidades, então são várias patologias relacionadas ao estresse, né, tanto de ordem psíquica como orgânica, que seria o caso da hipertensão arterial. O estresse psicológico ele se caracteriza por uma relação particular entre o indivíduo e o ambiente, que é interpretado pelo indivíduo como um processo de sobrecarga que ultrapassa os limites de suas possibilidades de adaptação e que ameaça o seu bem-estar. Então, se o indivíduo nota que está sobrecarregado, que ele não consegue se adaptar, isso gera uma situação de estresse. Então, o processo de estresse ele vai ser desencadeado quando os recursos pessoais e sociais do indivíduo para enfrentar uma situação estressora for excedido. Não havendo recursos de enfrentamento satisfatórios, o estresse irá persistir, causando consequências para o sujeito, né? Como, por exemplo, a perda de memória, o cansaço mental, dificuldade de concentração e desencadeamento de crises de ansiedade e humor.
Então, essa é a forma do nosso corpo reagir ao estresse. Claro, existem mais outros fatores, outros sinais fisiológicos que o nosso corpo pode apresentar a partir do estresse. Aqui a gente usou alguns exemplos. E além disso, o estresse pode levar a respostas de enfrentamento menos efetivas. Então, o nosso corpo deveria responder de determinada maneira à hipertensão arterial, né, para tentar regular ela e manter os níveis de pressão normais. Só que por conta do estresse, essa resposta pode ser menos efetiva, o que pode gerar, né, a falta do controle dessa hipertensão. O nosso corpo não vai estar agindo da forma que realmente deveria. Então, em pacientes hipertensos, e isso se associa fortemente à depressão e ansiedade também. Agora, fatores emocionais, né? A ansiedade. Por conta da ansiedade, o indivíduo fica excessivamente apreensivo, fica tenso e inquieto sobre a perspectiva de algum acontecimento terrível, fica esperando alguma coisa ruim acontecer, né? Esses fatores fisiológicos alteram o funcionamento do nosso organismo. Apesar de poucos estudos evidenciarem de maneira clara a relação entre a hipertensão arterial e esse fator emocional, que seria a ansiedade, a ansiedade ela afeta um percentual significativo de pacientes diagnosticados com a hipertensão e desempenha um papel modulador nessas relações. Outra coisa que é bem importante salientar é que a maioria dos estudos verificou, além dos aspectos emocionais definidos anteriormente, que seria a ansiedade e o estresse, níveis significativos de depressão, prejudicando a homeostase corporal, gerando aumento de secreções de adrenalina e, através dessa adrenalina, né, é produzido diversas manifestações no nosso corpo, manifestações sistêmicas. Mas, Jéssica, o que é a tal da homeostase, né? A gente vai ver agora no próximo slide. Bom, o que é a homeostase, né? É um estado de condições internas, físicas e químicas constantes mantidas pelos sistemas vivos. Então, seria uma condição de equilíbrio do ambiente interno corporal. Então, para as coisas funcionarem, né, existe uma homeostase no nosso corpo, um equilíbrio químico, um equilíbrio físico, para que tudo dê certo e funcione como deveria funcionar. Bom, agora então, para garantir a nossa homeostase, para que esses fatores emocionais não prejudiquem ainda mais a nossa saúde, para que a nossa hipertensão seja controlada e até mesmo o nosso estresse e a nossa ansiedade, é possível, tem prevenção e controle para isso, e é a partir de hábitos saudáveis. Então, uma alimentação adequada é indispensável, práticas de atividades físicas, exames de rotina para sempre ter um monitoramento, um acompanhamento. O autocuidado também é essencial, principalmente relacionado a estresse, a ansiedade. A gente precisa tirar um momento para si, cuidar de si. Dormir bem também, porque é impossível ter um bom funcionamento do corpo sem descanso. A gente precisa também fazer medidas de relaxamento. A meditação aí traz muitos benefícios, né? Então é interessante buscar essas alternativas. Acompanhamento psicológico também, né? E conforme prescrito e, se necessário, a utilização de fármacos. Então eu queria agradecer a todos pela atenção. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E aqui algumas referências que foram utilizadas para a realização dos slides. Até a próxima!